perder tempo não, vambora para o vídeo. 168 minutos para participar de gol. A passagem dele pelo Pumas foi muito boa. Né? Ele era... O São Paulo, quando tinha mais dinheiro, chegou, antes mesmo de trazer o Caleri de volta... Pensou nele. Chegou a tentar a contratação dele, mas não tinha dinheiro na época. O futebol mexicano, o pessoal conhece bem, paga bem, e o Cruzeiro contratou lá atrás. Mas no Cruzeiro, com essa sequência de lesões, ele praticamente não jogou. A torcida do Cruzeiro até gosta pelo raçudo, bom no jogo aéreo. É um pouco Caleri. replicar o que o Caleri tentava fazer. Agora, você sabe que os anos de convivência, muitos anos de convivência, você sabe pisar no calo das pessoas, né? Quando você convive muito com alguém. Então eu vou ler uma mensagem aqui para só ver a reação do Arnaldo Ribeiro. É do Thiago Ferreira, que fala o seguinte: esse é bagre. São Paulo prefere contratar bagre do que apostar no Rian Francisco. Não, acho que são coisas diferentes, né? O Rian Francisco, pelo pouco que ele jogou até agora, você percebe que em algumas situações ele ainda não consegue se virar. Jogo aéreo, esquece. Libertadores, Copa, é jogo aéreo, é pênalti. O Rian Francisco é bom no pênalti. É trombada. Mas é trombada, sim. Né? É esse tipo de jogo. Quando o Caleri se machuca, o Rian Francisco jamais vai substituir o Caleri. Tanto que ele jogava com o Caleri em algumas situações. Né? O Rian Francisco pode jogar com o Dineno. Né? É uma outra característica completamente diferente. Né? Então, mas sim, eu acho que o São Paulo tem, de novo, nessa situação de limite financeiro, ou contratado jogador veterano, ou tem os meninos da base. O que não tem é dinheiro para contratar jogador no auge da carreira. Né? A única coisa é que voltou todo mundo lá, começa em agosto, os campeonatos de volta em julho. Não me parece ser um cara que eu tenho certeza que vai tomar a posição do André Silva, por exemplo. Eu não tenho essa certeza. Olha, ele vai ter que jogar muita bola, se recuperar para tomar. Me parece o André mais preparado para ser titular. Exato, mas também é bem diferente do André. Sim. Muito diferente do André. O jeito de jogar. Exatamente, né? É um jogador que tem uma característica parecida com a do Caleri, de pivô, de bola aérea, de cabeceio, de costas e tal. Do Verratti, mas parece um pouco, é um finalizador. A bola tem que chegar para ele. Pode funcionar. Não dá mas pra o Verratti dizer. funciona pra caramba, né? Funciona num time que não funciona. Essa é a grande diferença. Assim, você tem um jogador que funciona num time que funciona, ou você tem um jogador num time que não funciona. E aí o cara vira A bola ídolo. tem que chegar pra ele num toque, ele tem que resolver ali. O Verratti funciona nesse cenário. Sim. O Cano funcionava no Vasco na Série B. O Cano funciona onde? No Fluminense. Mas o Dineno pode ser um Cano do Fluminense, do São Paulo. Pode ser. Eu não acredito, mas pode ser. Pode funcionar. O São Paulo, no fundo, precisava contratar um centroavante porque não existe a crença de que o Rian Francisco esteja pronto para ser o reserva do André Silva. Meio de campo, né? E de um jogador de lado de campo, que são igualmente, nós somos os mesmos moldes, né? Sim, 30, sei lá, sem contrato. É mais difícil até de achar do que centroavante com esse perfil, né? Agora, para essas duas outras posições, aí teria que fazer aquela engenharia da liberação da folha de pagamento. Sim. Saída do Lisieiro, que acaba o contrato agora, talvez saída do Igor Vinícius, né? Talvez saída do Luan, para que o São Paulo consiga se reforçar minimamente na janela sem sabotar a política de recuperação financeira que está estabelecida com algumas amarras e tudo mais, né? E que está estabelecida e que ainda é misteriosa, ninguém sabe se está dando certo, se não está dando certo. Então essa é outra boa notícia. A notícia que ficou... Cara, a entrevista do Casares com o Antônio Tabet, muito boa no UOL, ela tem tantas mensagens subliminares, é difícil você... Mas ele fala no momento, não sei se você lembra, quando cobrado pelo Tabet, isso tá dando certo. Pergunta não. Aliás, Tabet, gênio, você pegou as nossas perguntas e foi muito mais a fundo do que a gente poderia supor, né? E você não se satisfez com as primeiras respostas do Casares. Tá dando certo, tá dando certo. Aí ele fala um negócio, não sei o que, de um... A dívida tá aumentando, eu falei, não sei o que, um superávit, não sei o que, de 30 milhões. Você não viu essa... Ali no meio, no meio. 30 milhões em cima do quê? A gente não entendia... Isso. Na verdade, Tironi, a informação que eu tenho é que o São Paulo vai, ao final de junho, vamos ver como, anunciar esse primeiro recorte
da política, da nova política financeira do FDIC e tudo mais, da contenção de gastos, etc e tal. E a informação que eu tenho é que vai anunciar no final de junho um bom resultado. É o que a gente está falando. Falem. Então tá dando certo? Tá dando certo, tá entrando mais dinheiro do que saindo? Sim, tá entrando mais dinheiro do que saindo. Então anuncia. Então vamos fazer esse recorte de primeiro semestre. Não vai só porque o Casares chegou a falar nessa mesma hora da entrevista. Não, porque no balanço, não, ele acho que ele se convenceu que não adianta esperar o balanço do ano que vem, seguinte, exatamente. Para ter um O resultado. cara tem que ir mostrando, o São Paulo tem que ir mostrando os feitos para falar assim, olha, isso aqui tá valendo a pena. Exato. Porque tá todo mundo sangrando. Exato. E deve dar esse primeiro retorno sobre os bons resultados dessa primeira parte da temporada ao final de junho. O que não quer. E vocês acharam que o fim de semana seria tranquilo, né? Muito boa noite aos amigos que acompanham o Arquibancada Tricolor. Gabriel Sá aqui com essa live extra. Tava vendo filme, quando de repente toca a notificação no celular por aqui e tem informação para passar para vocês em relação à nova contratação no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo encaminhou nas últimas horas a contratação de Juan Dinenho, atacante da equipe do Cruzeiro, deve pintar no São Paulo nos próximos dias. É a informação que a gente traz para vocês. Este negócio está muito avançado e deve ser fechado, portanto, nas próximas horas. O Dinenho viria por empréstimo até o final do ano, que é o fim do seu contrato também com a equipe do Cruzeiro, né? Então ele fica livre no mercado também no final do ano. Ele ficaria no papel livre, né, para assinar com, enfim, qualquer outro clube. Então, vem por empréstimo pro São Paulo até o final do ano, ficaria livre no mercado e tem metas nesse contrato que, caso ele cumpra, não são metas muito complexas, o São Paulo renova o vínculo dele por mais 2 temporadas. É a informação, então, que a gente traz para vocês em relação a Juan Dinenho do Cruzeiro, que deve ser a nova contratação da equipe do São Paulo. Enfim, São Paulo estava em busca já de um centroavante de forma pública, de forma notória, aí então no mercado de transferência, a gente já comentava, e o Juan Dinenho, ele surge como essa opção aí para a direção do São Paulo. Eu confesso que, assim, vi pouco dele nessa última temporada, mas já havia mencionado ele aqui na última live, acho que foi no último Papo com o Sá, na última terça-feira, que seria uma opção, né? Tá jogando pouco no Cruzeiro, não casa muito com o estilo do Léo Jardim, e é um nome que é uma solução, entre aspas, barata para o São Paulo, né? Então fica esse ponto para a gente pensar, né? Qual seria a possibilidade mais real, palpável para o São Paulo avançar nesse momento? Acho que é difícil a gente cravar aqui, né? Quem que o São Paulo pode vender desse elenco, quais são os, entre aspas, negociáveis, né? É algo muito complicado, porque todos eles são importantes, né? Bobear, o Rodriguinho tá sendo importante esse ano, né? Tá conseguindo jogar, por exemplo. Não que ele seja importante, porque tecnicamente ele é acima, mas por ser alguém ali, por ser um cara que tá conseguindo jogar, que tá entrando, tendo espaço de jogo. Então todo mundo é muito importante. As saídas vão ser importantes pra gente analisar o que vai ser, enfim, da sequência do ano, mas as chegadas ainda mais, né? Então tá aí esse primeiro movimento da janela. Eu acho até que na última janela o São Paulo foi bem, tá? Que é algo raro da gente elogiar por aqui, mas na última janela o São Paulo foi bem. Enzo Dias, que hoje joga, né? Então é uma grata surpresa. O Wendel, que eu acho que o esforço foi um pouco aquém, né, do que ele pode apresentar no clube. E, enfim, tá mal pra caramba, fato. Acho que não tem por que a gente ficar dando contorno aqui, tá mal o Wendel, mas ainda assim pode render. O Cedric Soares veio de graça e está jogando, né? Não é um cara, não é o Cafu, mas é um jogador que ajuda. E o Oscar também, que a gente sabe que é um cara muito diferente, que infelizmente está com a parte física agora mais complicada, mas está voltando e pode ajudar muito. É um nome que traz uma diferença técnica, né? Traz um acréscimo técnico para o São Paulo. Então acho que essa última janela foi boa, 18 saídas, é verdade que a gente pode avaliar, mas essa 18, eu falo aqui assim, que só o William Gomes me entristeceu de fato de ver sair, né? Então, saídas e chegadas. Essa janela de agora tem que ser bastante assertiva, tem que ser muito boa por parte do São Paulo. Então, já começa com essa possibilidade aí bastante avançada do Juan Dinenho, né, da equipe do Cruzeiro para centroavante, e aí eu quero ver principalmente as saídas e as outras chegadas, que devem ser mais 2, pelo que a gente tem de informação, mas é o São Paulo começando já esses movimentos, já de olho também, já está bastante avançado também essa possibilidade do Juan Dinenho, e a gente fica aí no aguardo, né, de maiores informações para ter também um panorama mais real, né, do que o São Paulo vai conseguir fazer nesse momento no mercado.